Mais um dia de Pricingcast. É isso aí, meu jovem. Meu jovem, obrigado. Você mesmo. Faz aquela outra abertura lá. Pricers do Brasil, do mundo, das galáxias, como é que é? E aí, Pricers do Brasil, do mundo e das galáxias. Você sabe que o Wilson me copiou, né, na minha entrada. Também. Ele me copiou, viu, Wilson? Você não veio, virou assunto. Caraca, e hoje? Hoje tem um tema que é top. Como é que é? Hot Topics nas redes sociais. E assim, tá bombando. E também é um tema que a gente nunca trouxe aqui tão especializado, com uma pessoa tão especializada e que tem uma proximidade muito grande com a nossa disciplina do pricing, né não? Sim, muito. Aliás, a gente tem que andar de braço dado com eles. De braço dado com eles. No Brasil, especialmente. Especialmente. Porque aqui é simples a questão. É tudo simples essa imposto. questão. Impostos assim, é tranquilo, é super sossegado, quase não tem mudanças de alíquota ST, né? Pra que ST? ST? O que, né? Pra que ST? Eu falo que é a gestão da receita do governo. É essa. Eles aumentam o preço. Como? Aumenta o imposto. Aumenta o imposto, exatamente. Esse deve ter um puta cara de revenue management no governo, né? Será que eles entenderam o poder do 1% já? Nossa, total. Né? Não, né? Porque eles nunca aumentam 1%. Nunca vem 1%. Eles vivem testando a nossa elasticidade. Mas a gente vai falar de quê? De impostos, gente. A gente vai falar de um tema super, super sensível, que faz toda ali parte da nossa disciplina. A gente não é que a gente precisa ser especialista como pricers em impostos, mas a gente precisa andar de mãos dadas aqui, como disse o César, com profissionais gabaritados aí. E hoje é essa pessoa que a gente trouxe aqui para conversar com a gente. Então, quem é que está aqui hoje para falar de impostos? Daniel Silos. Daniel! Muito boa tarde, Ana. César, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Muito obrigada. Aprendendo bastante também com vocês. A satisfação é nossa. E trazer uma pessoa especialista e que sabe do riscado é uma coisa sensacional. Acho que, Pricers, se liguem, porque vem aí muita coisa legal. O Dani manja muito, ele já me ajudou em projetos por aí afora. Então, assim, não percam. Vamos falar de impostos até o final, aqui. Galera. É isso aí. Então, Dani, obrigada de novo. Fica à vontade para se apresentar, falar de você, falar do seu trabalho. Então, a câmera é sua, o espaço é teu para o time te conhecer. Boa tarde, pessoal. Falar um pouquinho do meu histórico, né? Meu nome é Daniel Silos. Eu tenho 48 anos e atuo hoje na área tributária. Tenho um escritório de advocacia tributária, que é o SW Advogados, e um de auditoria e planejamento tributário, que é a Tax Group. Mas eu comecei minha carreira não no mercado tributário, no mercado financeiro. Lá em 1993, né, comecei no Banco Real, cargos administrativos, office boy, caixa, e no ano 2000 eu entrei para trainee, né, que tinha cargo de gerência. Aí, então eu acabei iniciando uma faculdade de economia e sempre vivi nesse mundo do mercado financeiro, até 2015. Passei pelo Banco Real, que depois foi incorporado pelo ABN. Depois eu fiquei 4 anos no Banco Safra, onde aprendi muita coisa. Foi o primeiro contato que eu tive com impostos. Assim, porque eu explico o porquê. E no final, os últimos 4 anos no Banco Itaú. E como visão de mercado, assim, eu percebia que a parte tributária era bem complexa para as empresas, né? E eu resolvi mudar de carreira. Eu mudei em 2016, mas hoje, com essas novas leis da reforma tributária, você meio que está voltando, que interligou tudo. A área de finanças com tributário, com preços, né? E eu comentei por que eu resolvi buscar a estudar tributos, né? Quando eu trabalhava no Safra, acho que por volta de 2010, mais ou menos, o setor portuário no Brasil estava crescendo muito. E as empresas demandavam muito equipamentos, todos de fora. Da Bélgica, da França, Estados Unidos, guindastes, grandes máquinas, né? E essas máquinas, as empresas médias não tinham muita estrutura para trazê-las por conta de hedge cambial
que não era feito. E eu me deparei que no Brasil tem muitas vantagens de trazer o equipamento dependendo do canal, qual porto, qual formato. E a gente começou a estudar tributo e conseguiu desenhar operações para baratear o custo para o cliente, né? Tanto de travar a moeda, que era um risco que as empresas tinham, tanto quanto pagar menos impostos. Aí eu comecei a perceber que as empresas tinham muita dificuldade. E eu imaginava assim, tributo é só a parte jurídica, advogados, né? Pensava que era nesse nível. Aí eu pensei, se um dia eu sair da área financeira, por algum motivo, eu vou para a área tributária. Nesse meio tempo já tinha feito um MBA de finanças, né? Que eu sempre fui finanças. Aí quando eu fui desligado do banco no final de 2015, a primeira coisa que eu fiz, eu já tinha mapeado um MBA de governança tributária que tinha na Sampo. Acho que a Sampo existe ainda, sim, né? Sim. Só que pela falta de demanda, eles acabaram com o curso. Falei, caramba, um curso... Eu vi o organograma do curso, excelente, assim, para agregar conhecimento para as empresas. Aí eu acabei encontrando um MBA de governança tributária do IBPT. Aí eu comecei a estudar e, simultaneamente, já prestar consultoria juntamente com um escritório de médio porte, porque não tinha muito conhecimento. Tinha impostos que eu não sabia nem a sigla, o que significava, quem pagava, como pagava, PIS/COFINS, ICMS. Aí que eu fui me deparar. Aí eu entrei no mercado de consultoria tributária, né? E comecei evoluindo aos poucos, porque 2025, eu já tenho 8 anos na carreira. Pela minha idade, é pouco tempo. Tem profissionais aí com muito mais tempo. Nossa! Mas eu acho que a facilidade que eu estou tendo hoje é entender um pouco os conceitos de economia e finanças e aplicar junto com o tributário. Que é muito bacana porque são coisas de negócio, né? Quando você fala economia, você tem toda uma visão de negócio, de mercado. Finanças, você tem toda a parte interna da empresa, que junto com economia, com finanças, você forma o combo visão de negócio muito completo. E aí, trazendo uma parte extremamente técnica, que é impostos, então, poxa, já você está muito à frente, né? Com essas 3 visões combinadas, né? É exatamente isso. Você tem que... se você entra na área tributária hoje, você não pode ficar simplesmente isolado ali no tema tributário. Você tem que entender um pouco de economia, de finanças, agora que eu vou explicar por conta da reforma tributária. Tem que entender um pouco de banco de dados também, porque todas as informações que as empresas trocam com o fisco são arquivos. Ou é TXT, que é a obrigação acessória dos SPEDs, ou é XML. Então, por exemplo, o tributarista que não sabe lidar com dados, ele vai ficar um pouco obsoleto. Olha só. Para dificultar ainda, por exemplo, você tem que entender um pouco dos aspectos contábeis, porque como é que você vai apurar um lucro? Então, por isso que a gente está num momento meio turbulento de muitas regras novas, muito conhecimento novo, e foi por isso que eu busquei trazer um pouco do pricing para minha área, quer dizer, mais uma outra... outro conhecimento que você precisa ter. Apesar de eu aprendi algumas coisas de econometria, né, que tem um pouco a ver, mas o pricing mesmo é uma ciência mais profunda. Ela é mais tridimensional, eu diria, né? Porque ela não é nem só matemática, nem só comportamental, né? Nem só behavior, que a gente fala. Nem só econômica, nem só financeira. Psicologia também, né? Tem muito, né? Quando você formata a estratégia e bota no ponto de venda, ou sem puxar a sardinha para o lado de bens de consumo, mas numa mesa de negociação mesmo, né? Num B2B, tem muito fator psicológico, né? Numa negociação, que você tem o preço ali sendo o alvo da discussão. Então, é um pouco de tudo, né? É realmente multidisciplinar. Marketing, né? Também tem que entender. Marketing, o preço comunica valor, né? Então, comunica valor de marca, de produto, posicionamento. Então, é realmente uma disciplina bastante abrangente. Boa. Eu particularmente tive a grata felicidade de trabalhar em empresas onde o tributário era muito conectado com o negócio. Eu também. Faz uma diferença absurda. Acho que tudo que a gente sabe hoje de tributos para aplicar para o negócio é dada a nossa conexão com as áreas tributárias. Assim. Você falou a palavra mágica, inteligência de negócio, porque eu também dou mentoria no IBPT, né? Não acabei não comentando aí, onde eu estudei. Sim. A diferencial do IBPT é que desde a década de 90 ele já tinha uma visão de dados tributários. Então ele falava que são inteligências de negócios, não é simplesmente uma área
tributária. técnica, né? Ou Super compliance, técnica. né? Que é só obrigação acessória, que é ficar dando Isso. sustentação à necessidade de reporte para governo, para CVM, ou para qualquer órgão regulamentador, né? Tanto Sim. é que em projetos de pricing, né? Eu trabalhei alguns anos aí na Suzano Papel e Celulose, e lá um projeto muito grande foi feito pautado, inclusive, em malha fiscal, né? A questão de abertura de CDs em alguns lugares do Brasil em função dessa configuração que a gente tem em outros, dos incentivos, justamente para poder usar bem o que o governo oferece ao longo do Brasil, pelo menos na fotografia de hoje, e aí você vai poder comentar um pouquinho da reforma nos próximos bons anos ainda até que tudo aterrize, né? A parte de inteligência fiscal entrou assim de forma extremamente importante, assim, né? Talvez mais importante do que entender posicionamento de ponta de mercado, de disposição a pagar do cliente na ponta e tal, foi olhar para dentro que isso era determinante para o lucro da operação. Determinante, assim. Tem negócio no Brasil hoje que eles começaram com know-how operacional, por exemplo, um e-commerce de enxoval, uma indústria qualquer de pescados, por exemplo, e acabou virando um negócio tributário. Olha isso. Se não tiver o tributo, o negócio quebra. Jura? E se tiver o tributo bem feito, né, não é de qualquer jeito, o negócio prospera. Porque o tributário hoje são tantas regras, porque não tem um único jeito certo de fazer. Tem diversos. Você tem que descobrir qual é o melhor eficiente. No price vocês não buscam um preço ótimo. Exato. Então no tributário também existe mesmo, Dani? o caminho ótimo. Fala um pouquinho pra gente aí, explica um pouco melhor essa parte. Por exemplo, você tem um supermercado, até um assunto que a gente tem muitos clientes do ramo, né? Eu acabo dominando. Eu também dou aula de planejamento tributário na escola APAS, porque a APAS, que fica aqui em São Paulo, sim. Ele tem uma escola de vários temas, né? Que legal. E tributo é um deles, eu dou aula para... Por exemplo, você tem hoje um varejo. Se o varejo começa a crescer, qual que o negócio principal do varejo? É comprar e vender produtos, né? Ele não transforma nada, muito pouca coisa. Não transforma entre aspas, né? Mas se você olhar de uma forma ampla, você pode criar novos negócios em torno do varejo para ter economia de impostos hoje, né? Mesmo? Depois da reforma tributária, isso vai mudar. Você pode abrir um centro de distribuição para ter uma economia tributária. Você pode industrializar, por exemplo, um setor da empresa, que é pães, para poder tomar crédito de IPI. Você pode abrir uma importadora para poder adquirir produtos de outros países com incentivo fiscal e você distribuir para você mesmo ou para os concorrentes. Enfim, olha isso. Por exemplo, tem grandes empresas aí, se você olhar a estrutura operacional do Boticário, da Havan, são milhares de negócios amarrados ali. Sim. Fábrica de uniforme, são coisas assim que fogem um pouco da atividade, mas você não tem um jeito único, né? Se você usar o jeito tradicional, eu vou abrir um varejo hoje, vou começar a injetar investimento e vou ficar sempre com varejo, uma loja, 2, 100, 40, 200 mil. Você não vai conseguir superar quem usa a inteligência de negócio tributário de uma forma mais inteligente. Não consegue. Interessante. Eu não sabia disso. É tipo um xadrez tributário. Eu tô chocada. É otimização tributária. Não, total. E eu não sabia, de verdade, assim. Porque, e aí as coisas começam a fazer sentido, né? Quando você vê determinado varejo que vai colocando e sofisticando e colocando todo mundo com padaria dentro da loja. Você tem realmente varejos que trabalham muito com importado, você vê na loja. Tem que ver de quem ele importou. Se é de um distribuidor qualquer ou se ele abrir importador. Esse especificamente que eu tô comentando, eu tenho a curiosidade de olhar o rótulo e ver, né? E tá lá importado e distribuído pelo fulano, por ele mesmo, né? O grupo tal. Então, aí você começa a falar, poxa, e obviamente, claro, né? Tudo dentro de um escopo que tá aí, né? Que tá na lei, que é permitido e às vezes a empresa só não explora porque não conhece, né? Quer ver uma outra forma são várias. Se eu ficar falando aqui, vai ter só um podcast disso. Mas assim, quando você vende produtos hoje, eles incidem ICMS, PIS e COFINS, são produtos, né? Se você criar cartão fidelidade e vender cupons com desconto, o cupom não tem ICMS, vai ter ISS. O ICMS na média é 18 e o ISS é 5. Então Olha só. Vou dar um outro exemplo aqui. Se você vai no varejo e compra uma garrafa de vinho, certo. você vai ter um ICMS, se for importado 4, nacional 25.
Se você comprar uma assinatura de vinho, não tem ICMS. Se for no Espírito Santo é 0. Se for em outro estado, o ISS é 5. Quer dizer, um serviço, você vai beber Você vai aquela beber bebida, você vai ficar bêbado de qualquer jeito, mas você pode beber com uma nota de mercadoria ou com uma nota de serviço. Eu quero beber com nota de serviço, que é mais barato. Quer dizer, mais barato não é, na verdade, porque eu tô pagando o mesmo preço do vinho, mas a companhia tá ganhando mais. E tá lucrando mais. Essa né? é a mágica tributária. Você vende mais barato, só que ganha uma margem de lucro maior. Total. Não por ser grande, por ser eficiente. Exatamente. E não tem nada de errado nisso, e muito pelo contrário. E eu acho que a gente, como pricer, principalmente quem trabalha com pricing no varejo, né, Dani? Que é a especialidade do Dani também, poxa, quando tem esse nível de conhecimento, e não estou falando nem a parte tão profunda como o Dani tem, assim, conhece um pouquinho, o básico. Com a reforma tributária, eu entendo que assim, as companhias, existem hoje os heads, o CFO, né? Tem a tesouraria, a controladoria, tem um head tributário. A meu ver, em poucos anos, não vai ter mais uma separação entre head tributário e finanças. Acho que tem que ser um profissional que domine as duas áreas. Porque hoje em dia tem muito engenheiro no comando de empresas, né? Até bancos. A gente fez engenharia. Então, você vai ter que ter esses dois conhecimentos para poder coordenar uma área tão importante da empresa. Né? Ou, se for separado, eles vão ter que conversar muito. E tem varejo, né, Dani? Tem operações, principalmente operações de atacado, que são verdadeiras, assim, eles têm um exército de técnicos tributários e dominam, assim, dão aula para a indústria de tributação, né? Porque muito do resultado dele da última linha vem disso, né? Vem da eficiência tributária dele. Sim. Dele saber onde ele monta o CD, como é que ele compra, para onde ele vende, e não só a eficiência no tributo da compra e da venda, mas também outras eficiências tributárias, outros estímulos, incentivos, imposto de renda, enfim, outras que no fim da linha ali vai tudo para eficiência fiscal, né? Salva resultado, né? Existe um conceito que a gente chama de engenharia tributária, eu vejo poucas empresas usando. Engenharia tributária de preços. Uia, fala sobre isso. É semelhante ao combo que tem no McDonald's, do lanche, né? Que o lanche e a batata tem ICMS na saída. O refrigerante é ST, então tem na entrada. Quando ele força uma venda de um combo, dentro desse cupom, dessa campanha promocional, o preço maior, ele sobe um pouco o preço da bebida para não ter ICMS na saída e reduz o preço... Nossa, peraí. Vixe, agora não, porque esse foi legal, esse negócio foi legal. Explica aí com calma. Explica com calma, de novo. Isso é conhecido muito pela área tributária, pelo varejo também, né? Mas poucos aplicam. Veja. O refrigerante, a maioria dos estados do Brasil, ele é substituição tributária de ICMS. Tá. Então ele já paga o imposto na entrada. Então quando você vende a bebida, vai Coca-Cola, Guaraná, ele não vai incidir o ICMS na saída. Certo. Então o fast food poderia vender até separado, um de cada, né? Ele tem um custo de mercadoria vendida, tem um preço de equilíbrio estimado, uma margem de lucro para cada produto isoladamente. Mas quando ele junta num combo, artificialmente ele reduz o preço do refrigerante e da batata e aumenta o da bebida. Para que, no final, a cesta de impostos seja mais uma taxa menor do que vender separado. Vou até dar um outro exemplo aqui. Tem estados no Brasil que o café e o filtro de café não são substituição tributária, é ICMS comum. E o café tem um ICMS reduzido, às vezes 7%, e o filtro não, comum, 17%, 18%, 20%, tem aumentado, né? Eu já vi campanhas reais, assim, em varejos Vou dar um exemplo, ele coloca um pacote de café e um filtro, cada um valor. Um exemplo, o café é R$20, o filtro R$5. Ele fala assim, pegue mais um pacote e ganhe o filtro de graça. É uma jogada tributária, porque como o ICMS do filtro é maior na saída, ele coloca 1 centavo e faz você comprar 2 pacotes. Então, o que acontece? Se ele vende o filtro de graça, que é 1 centavo, não pode ser 0. Sim. Porque senão você não pode tomar o crédito. Você, quando compra um produto, na aquisição, você toma um crédito tributário. Perfeito. Como ele vendeu de graça na saída, ele só tem um crédito tributário. Na escrituração, ele tem uma vantagem tributária. São jogadas tributárias que... Só falta colocar o pricing dentro, né? Eu até olhando assim... Eu tô de queixo caído. Como visão de mercado, eu até vejo assim, tem muitas ferramentas de pricing, né, inteligentes, que tem uma variável tributária qualquer. E muitas ferramentas tributárias que têm
foco maior na variável tributária. Eu nunca vi uma ferramenta no Brasil que una as duas. Putz, grilo. Que elas são capenga, né? A de price só vê price. Vê o tributo errado. E a de tributo não sabe calcular, eles trabalham com markup. Markup não dá para você ter elasticidade. Tudo mais. Cara, olha a oportunidade, desenvolvedores de ferramenta. Teria que juntar para conversar. Alguém de pricing, alguém de tributos e criarem uma ferramenta única aí. Nossa, boa, louco. Boa. E você acha que depois da reforma... Primeiro vamos falar da reforma, assim, na tua perspectiva. Ela ainda vai demorar para efetivamente acontecer e tá completamente virado. Primeiro conta o que vai mudar, assim, em grandes linhas. O que vai mudar é o seguinte, imposto sobre consumo, né? É uma reforma tributária não completa, que tem imposto de renda, imposto sobre folha de pagamento, que é o INSS, a Previdência, imposto sobre consumo. Os impostos no Brasil hoje, eles têm PIS e COFINS, que é federal, e ICMS, que é estadual. São impostos calculados por dentro do preço. E o ICMS é estadual, cada estado faz a sua lei, né? Tem uma confusão de regras aí, é bem complexo. E a grande mudança, qual que é? Depois eu falo os pontos críticos, né? É colocar um imposto, uma alíquota, um imposto único, que é o IVA, né? Que é dividido em CBS e IBS, que é... Os dois são federais, mas um é destinado a estados e municípios. Mas é um imposto federal. E sendo cobrado por fora, né? Então, ele facilita, mas é pouco. Eu não vejo tanta facilidade assim. Eu vejo uma redução de complexidade, mas ela vai trazer outros problemas, né? Para que as empresas consigam lidar melhor com a carga tributária. Basicamente, a reforma do consumo, né? Falando de pontos críticos, ao meu ver, quando começou a discussão política de reforma tributária, tinha a PEC 110, a PEC 45 e tinha uma PEC também número 7 de um deputado. Que eu creio que se vocês pesquisarem no Google, acho que é a melhor que tinha, analisando. Mas ficou de lado, que não tinha força política. A diferença básica da PEC 45 para a PEC 110 é que a PEC 45, ela fazia com que todos os impostos fossem federais. Não tem mais imposto estadual, municipal, assim, sobre consumo, né? E a PEC 110 não, continuaria estadual. Qual que é o retrocesso? Apesar que eu vou falar rapidamente para não entrar em polêmica, porque já passou, né? Não tenho que ficar falando muito do passado. Em 88, na Constituição Federal, foi criado a Constituição, né? Para dar poderes para estados e municípios. Por isso que criou esse imposto estadual, né? Para dar mais poder, que o Brasil é um país continental com diferenças de renda, não é? São países diferentes. Pega um estado A, estado B, sem querer menosprezar um estado com menos recursos. Mas daí, essa reforma tributária fez com que o caixa ficasse em Brasília, né? Então, ele vai distribuir. Então, um país continental que o recurso vai todo nas mãos de um poder centralizado e vai distribuir. Essa é uma crítica ruim. Agora você falou que a reforma vai demorar. Na verdade, a reforma nas grandes empresas que estão mais atentas já começou no passado. É mesmo? Já começou. Mas em que áreas, em que aspectos, assim, discussões? Então, esse é o problema, porque o tributário, sempre que teve mudanças relevantes, era um trabalho da área contábil e tributária. Agora não, ele vai interferir em todos os departamentos da empresa. Comercial, controladoria, pricing, marketing talvez, atendimento a cliente. Nossa. Ele vai interferir em todas. Então não é um projeto que exclusivamente a área de techs das empresas vão ter que tocar. Elas vão ter que tocar em conjunto com os demais departamentos, a área de compras. Nossa. Então, a área de TI também, que às vezes eu esqueço uma área. A área financeira também, porque tem a tesouraria que cuida do fluxo de caixa, que ele mapeia a necessidade de capital de giro, que é o ciclo operacional, o ciclo financeiro, né? E o investimento de CAPEX. Então, e o CFO cuida de investimentos da empresa, de alavancagem e tudo mais. E o tributo ele já está inserido ali dentro também. Por conta se vocês derem um Google também, eu sei que vocês não são da área tributária, split payment, né? Que é uma modificação relevante que vai afetar diretamente o fluxo de caixa das empresas. Nossa. Agora, falando de prazo, em 2026 já inicia, né? Com a alíquota teste de 1%. Em 2027 já entra em 100%. Então, as empresas, essas mudanças, eles vão modificar muito a estrutura de preços da economia brasileira, porque se você olhar para compras, para entrada, que a gente chama de aquisições, é uma alavanca de entrada que vai mudar a dinâmica de preços. E na saída também. Vai desbalancear os preços que a gente está conhecendo. Então, até o software que vocês usam para
analisar comportamento aí, eu acho que ele vai dar um tilt quando entrar a reforma tributária, que ele não vai entender direito o que está acontecendo, porque os produtos não vão, de uma forma linear, todos subir ou cair. Eles vão, alguns ficam mais baratos, outros mais caros, e a renda nacional é pequena. Se você analisar a demanda no Brasil tem uma renda concentrada, então a maioria da população não tem como optar por que ele vai consumir. Ele consome no limite mínimo ali para não morrer, né? Pra falar da questão da fome, né? Então vai ser bem complicado, um desafio muito grande. O desafio de TI também, porque como o novo sistema entra em 2033, o novo entra em 2026. Vai ficar simultaneamente com os dois sistemas. Então a gente vai ter uma dinâmica em 2026. Hoje a gente tem a nota fiscal de mercadorias e a nota fiscal de serviços, que é das prefeituras, no ambiente, né? Ela vai ter que mudar alguns layouts para incluir os novos impostos. Então vai ter novas obrigações acessórias para poder informar esses dados para o governo, né? E se você analisar assim, colocar num gráfico, 2026, 27, 28, 29, até chegar no 33, cada ano vai ter um impacto diferente, porque haverá uma transição. À medida que o ICMS e o ISS vão caindo. O IBS ele vai subindo, eles vão sendo... Vai tendo uma troca. Para não haver perda de receita do governo. Na verdade, a questão da receita é um outro problema. Por quê? Qual que é o principal problema da reforma tributária? Que eu acho que todo mundo percebe, né? Depois eu vou dar soluções, essa fala de problema aqui. Também é o seguinte, com relação à problemática, né? O governo, ele escolheu essa metodologia, o split, ele tem a sua eficiência, né? Eu vou explicar as dificuldades também, mas ele verificou assim, quanto eu gasto por ano? Sei lá, 1 bilhão. Eu não sei te dizer o número agora. Então, quanto eu tenho que colocar o número do IVA para que pague minhas contas? Então, ele fez essa conta. Então, quando começou a reforma tributária, as estimativas eram 25. Cost plus que o governo fez. Quanto eu preciso? É a mesma coisa que você chega na sua casa, você tem um gasto mensal familiar. Você chega na tua empresa, eu tô gastando isso, chega pro teu patrão, você tem que me pagar isso, senão eu não vou... E eles têm o poder de apertar um botão, né? Aí falava assim, 25%. Aí depois começou a falar 26,80%, alguma coisa assim. Já tá falando em 28%. Já tá em 28, né? E daqui a pouco 30%. Então, ao meu ver, para chegar no 30% não vai demorar muito. Se continuar nesse ritmo, né? Porque eu me lembro aí, os mais antigos, na época que o Fernando Henrique assumiu, se eu não me engano, a carga tributária era mais ou menos 25% do PIB. Hoje já está em 35%, né? Então, qual que é a máximo da capacidade contributiva que as empresas aguentam? E as pessoas? Chega uma hora que não tem como. Então, esse é um problema, o número, né? Se o IVA fosse 12%, ia ser ótimo. Que seria o IVA de equilíbrio, né? Para que as empresas não quebrassem. Mas o IVA está 25%. E tem um detalhe, tem um novo sistema que chama Split Payment, que é como se carimbasse o dinheiro, né? O Split Payment precisa que os bancos criem um sistema para identificar uma conciliação. Eu recebo uma nota fiscal e um boleto, eu paguei aquele boleto. Eu tenho que saber que aquele recurso daquele boleto é daquele imposto. Vai ter uma conciliação. Quem vai criar esse sistema são os bancos, né? E esse sistema não está funcionando ainda e ele é bem complexo. Então, tem hipóteses que assim, e se o split sair do ar? E se não der tempo de entrar em operação? Por exemplo, o split, eu vou explicar o que é, vocês vão entender. Mas se o split não estiver funcionando, talvez você tenha que aumentar o IVA em 3 pontos percentuais para suprir a falta de caixa. Porque o split, ele vai ter uma eficiência de tal forma que o governo vai receber um imposto um pouco antecipado. Vai ser mais difícil sonegar. Então, tem esse problema aí que já estamos... já é fevereiro, né? Daqui a pouco... Março, né? Estamos em fevereiro. Março já está aí, daqui a pouco está setembro a nova nota. Aí chega em janeiro, você começa a fazer vendas, né? Já vai ter split. Cadê o split? Eu não vi ainda. Vixe, eu já segunda-feira vou chamar a galera de Tex, vou perguntar para eles o que nós vamos fazer. Urgente. O que a gente já está fazendo? O que a gente já deveria estar fazendo? Está atrasado, né? Não, a gente está se movimentando, está discutindo e tal, mas acho que nesse nível de intensidade que talvez a gente precise acelerar. Sabe? Mas o pessoal do Tex está preocupado também. Eles estão sendo orientados assim, conversem com os outros departamentos, para todo mundo estar na mesma página. Só que a regulamentação da reforma saiu agora há pouco, né? Tinha um rascunho
mas agora já está praticamente não tudo definido. Tem algumas questões ainda em discussão. Pode ter algum contencioso tributário, mas são leves modificações, né? Até pouco tempo atrás, talvez a carne não entrasse na cesta básica, agora vai entrar, entendeu? Coisa do tipo, o peixe principalmente. Se deixasse do jeito que estava, estava horrível a reforma tributária. Daí a indústria de pescados do Brasil conseguiu uma liderança política para tentar incluir na cesta básica, para não... Falaram o seguinte, vai quebrar quantos restaurantes de comida oriental japonesa tem no Brasil hoje, em São Paulo principalmente. Nossa. Se você não traz um benefício, a população vai ter recurso, né, que fala a demanda, né? Mas e essa discussão que pro produtor vai ficar bom, isso é lenda ou... Qual produtor de quê? Tipo, hoje a indústria e o varejo. Ah, tá. A indústria vai... Fazendo estudos de impacto, né, a indústria talvez tenha vai ter uma leve redução, um pequeno ganho. Ganho de tributação. Mas, por exemplo, nenhum segmento estão todos interligados, né? Se a pessoa só ele ganha, aí o agronegócio perde, o varejo perde, o setor de serviços vai perder muito. A carga tributária de 8 vai passar para 20 e pouco. Nossa. Então você vai ter que repassar no preço. Então, o que acontece? Eu acho que para a indústria vai ser ruim, porque se não tiver renda, não adianta você beneficiar só um setor. Claro. Eles crescem, lógico, muitas vezes o Brasil nos últimos anos tem crescido por conta do agro, por conta da demanda de alimentos. Só que ano passado teve quebra de safra, aumento de câmbio. Você vê, em janeiro o varejo sofreu muito. Ele vendeu mais em volume de reais e menos em quantidade. Porque as pessoas não estão comprando mais. Na mesma medida, né? Caiu um pouco. Sim. Então são muitos problemas aí que o Brasil possui, que vai ser um período turbulento aí. É bom que vai ter bastante trabalho para quem... para quem é muita emoção, para quem é de pricing também. E muito aprendizado. Daqui a pouco vai ter uma lei que vai te obrigar a estudar direito tributário. Nossa, meu Deus. E o varejista nessa... Como é que tá? Você transita muito pelo mundo do varejista, né, Dani? O que eu vejo? Os grandes varejos estão preocupados com essa mudança, né? No início da reforma tributária falava-se até em fechamento de lojas, porque hoje tem 100 mil varejos no Brasil. E o setor aqui não é concentrado, como em alguns países. Não tem concentração. Que nem o setor bancário tem. Poucos. Eles estavam chegando à conclusão que ia ter aumento da fome em tantos %. Agora que eles conseguiram algumas vantagens na questão da ampliação da cesta básica. Mas eles não estão olhando para a questão do split ainda. Então, os grandes sim. Os pequenos e médios estão de braço cruzado, esperando entrar a reforma tributária, chegar a primeira guia e puxar o extrato bancário para ver o que vai acontecer. Nossa. Entendeu? O brasileiro deixa às vezes para a última hora, né? Não age de forma preventiva. Mas eu acho que as empresas, de modo geral, estão atrasadas aí nas modificações. Porque você vai ter que chamar o pessoal de compras, o pessoal do financeiro, pegar os dados que você tem de quem você compra, você vende, incluir as novas alíquotas e fazer um teste de modelagem para saber o impacto. Você vai aumentar a carga tributária. Tem empresas que aumentam um pouco a carga tributária. Vai ter empresas que vai baixar um pouquinho a carga tributária. Só que a necessidade, o ciclo financeiro vai dobrar. Aí vai faltar, sei lá, sobrou 1 milhão por mês a questão de redução de carga tributária. Só que vai faltar 5 milhões no caixa todo mês. Aí quem que vai financiar esse recurso? Normalmente ou sócios, ou terceiros, ou bancos. Aí como é que os bancos vão emprestar? Por exemplo, o juros está subindo. Quando sobe, vai fechando a torneira, né? Já pensou se a reforma tributária começa num momento de descontrole de preços, assim? Um período de... Aí você vai precisar de recursos, não vai ter. Vai faltar produto na prateleira, vai ser assim. Eu acho que a lição de casa do governo não está sendo feita, que é economizar gastos para poder não colocar uma carga tributária tão elevada. E você falou da necessidade de caixa, é porque tem antecipação? Eu vou explicar. Por causa do split payment, isso que é um assunto meio polêmico, né? Eu vou resumir assim, para não ser muito técnico, para não fugir muito da questão do pricing, que eu quero falar um pouquinho do pricing também. A gente também, mas esse aqui deu curiosidade do descompasso do... O que acontece? Hoje, se você faz uma aquisição no final do mês, dia 28, dia 30, um varejista, né? O produto, vamos supor que ele tenha PIS, COFINS e ICMS. Você recebeu a nota fiscal, nem chegaram os produtos ainda, só que você tem obrigações tributárias no mês seguinte.
você já consegue tomar o crédito tributário sem ter pago o fornecedor. Só recebeu a nota, sei lá, o boleto vence em 10 dias, em 20, você já toma o crédito. Então, quando você considera esse dado, para a questão de custos estimativas, você já consegue determinar qual o teu custo de mercadoria vendida, que é o produto menos os custos, né? O tributo que eu pago, que eu vou pagar na saída, eu me acredito, então ele reduz o custo de mercadoria vendida. No split, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma aquisição, né? Eu não vou pegar esse crédito imediatamente. Eu só vou pegar esse crédito quando eu pagar o boleto do fornecedor. E eu só vou receber, de fato, o crédito completo quando o fornecedor pagar o imposto dele. Então vai ter um descompasso de caixa. Descompasso de prazo, né? De prazo. De prazo. Então hoje eu já tomo um crédito em D0 com split. Se for um bom fornecedor, eu vou tomar um crédito em D30, D20. Ou, de repente, se ele atrasar, ele vai pagar depois pro governo. E o governo vai controlar isso. É como se fosse um dinheiro carimbado. Ele sabe que aquele boleto de R$100 que eu recebi, vai ser um varejista, que pode ser recebido por cartão, Pix, boleto ou dinheiro, né? Ele sabe, quando eu pagar, que aquele valor, especificamente, foi daquele boleto, daquela nota. Ele vai ter que conciliar. Nossa. As empresas têm que conciliar que aquele dinheiro está carimbado. E se ela pagar em dinheiro, existe o split manual, que é provável que entre em operação também, que o varejista vai ter que recolher uma alíquota média, porque se a CBS for 26,50, mas como eu estou recebendo em dinheiro, talvez eu tenha que recolher por 10% ou 12%, não sabe ainda, no mês seguinte. Então, meu custo, mercadoria variável, vai ser um custo não fictício, né? Ele vai ter um ciclo, que hoje era 0, vai virar D30, D20. Aí vai impactar no fluxo de caixa, porque a tesouraria não sabe quando ela vai ter dinheiro. Ela precisa saber quando eu vou ter dinheiro e quanto. Vai ser difícil. E toda essa não previsibilidade, isso acaba aumentando o teu risco. Quando você aumenta o risco, você aumenta o prêmio. Quando você aumenta o prêmio, você aumenta o preço. É isso. Só que se você aumenta o preço e não tem capacidade de demanda, então, ou vai ter produto exatamente. substituto, ou vai encalhar. Vai encalhar, exatamente. Por isso que o varejo está super preocupado. Os pequenos e médios não estão muito, não. Eles estão achando que 2026... Deixa para quando chegar 2026 quando chegar a gente vê. A gente fica com o contador ali, eu converso com ele. O contador também deve estar... deve estar meio perdido, assim, porque já é difícil entregar o dia a dia, né? Com obrigações novas, com novos sistemas. Porque o que vai impactar no contador é o seguinte: se ele for do Simples Nacional, ele não vai dar crédito para o cliente dele. Se ele for do presumido, ele vai dar. Se ele for do real, ele vai dar. Ou se ele for do Simples Nacional, ele pode optar pelo sistema híbrido, que é o Simples que recolhe a CBS. Então, por exemplo, se você tem uma empresa no Simples, né? Você que é um consultor aí, um pequeno escritório, quem está te contratando, por exemplo, ele paga R$100 por mês. E eu sou do presumido, eu sou teu concorrente. Se for 26, por exemplo, quando ele me pagar, na visão dele ele está pagando 74, na tua visão ele está pagando 100. Então você está 20 e poucos % mais caro que eu. Então você vai ter que recolher, ou você muda para o presumido, que vai ter que ser o planejamento do prestador de serviço, né? Ou você muda para o sistema híbrido. Gente, olha isso. Gente, vai mexer demais. E falar de precificação, então. Agora você falou, eu quero falar de precificação e tributos, mas porque quando eu iniciei na parte de consultoria, né? Em determinado momento a gente viu a necessidade de dar uma assessoria com relação à precificação, mas sem falar de price, falando mais da parte do custo, olhando parte pro técnica. Custo. Porque muitos varejos, eles não sabem o CMV correto. Eles não sabem, eles acham... Eles não têm noção. Peraí, calma. Aí, momento polêmica. Eles não sabem porque eles não consideram, de repente, o crédito tributário. Só o valor da ordem de compra. Sim. Sei lá, eu comprei um vinho por 100 e outro por 100, só que um importado e outro nacional. Na visão do empresário, ele pensava assim, os dois eu comprei por 100, né? Então vou vender por 200. Só que a margem de lucro é diferente, porque um ICMS é 25, outro é 4. Mas essa é a discussão que a gente tem como indústria, que a gente vai fazer a discussão com margem do cliente. Cara, tem que colocar o quanto ele está se acreditando para calcular a real margem. Porque não é só pegar a nota fiscal e pôr Se eu sou uma indústria de vinhos, né, ou se eu sou uma distribuidora de vinhos e vendo para o varejo, exatamente esse tipo de perspectiva que a gente tem que ter, né? E também tem uma outra questão. Do custo, né? Um detalhe. O varejo normalmente tem muitos itens no cadastro de produtos. 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu já visitei empresas, né? Não vou falar o nome aqui para não... Sim.
que estão no mercado aí, que são marketplace, que tem 1 milhão de itens. Então, são 1 milhão de regras tributárias. Se você vende esses 1 milhão de itens para 27 estados, são 27 milhões de regras. Aí o que acontece? O cadastro de produtos dos varejos, na média, eles estão de 20% a 40% errados. 20% a 40% errados. Então, por exemplo, você é do Price, você aplica um projeto lá, você desenha, você pega o histórico de venda, só que, por exemplo, 20% dos itens do teu cliente estão errados, a classificação tributária é errada. Então, o plano é um, só que na prática é outro, na conta corrente do extrato é outro. Nossa. Que está errado o crédito. Meu Deus. E só aí tem um dinheiro na mesa. Tem dinheiro e tem passivos também, porque Sim. quando você erra na entrada, por exemplo, eu tomei um crédito que eu não podia, Tá. que o produto era isento, eu acabei achando que tinha imposto. Eu tomei um crédito que não deveria, virou um passivo. Aí na venda, o produto eu acabei tributando, eu paguei imposto a mais, mas o produto era isento. E isso no governo você não tem como fechar uma continha, tipo, ó, eu paguei ali que não devia, mas isso aqui eu também não quer dizer, não Encontro de contas? Encontro de contas. Deixa eu ver se tem uma forma. É que, de modo geral, as empresas acabam absorvendo o crédito e ignorando os débitos, né? Se você for cobrado, mas você tem que encontrar, periciar isso, porque Entendi. você não vai se basear na amostra que a Receita Federal te apresentou, que às vezes não é detalhada. Tá. Você precisa de um parceiro que consiga item a item, para achar um bloco de ativos, um bloco de passivos. Tá, né? e deixar tudo bem separadinho. Porque como você vende com lucro, é muito comum no varejo ter mais, se falar de cadastro de produtos, né? Tem mais passivo do que ativo. Que você erra nas duas pontas, então você vende com a margem de lucro. Então o passivo é sempre maior. E isso acontece... Passivo oculto. Isso acontece, Dani, porque é pela dinamicidade do próprio varejo, assim, pela quantidade, as mudanças que acontecem. E aí o cara não acompanha a mudança do NCM do produto, é isso? Porque assim, tem produtos no Brasil que um estado tem ST, no outro não. Sim. Aí você tem que ver se um estado com outro tem um protocolo de convênio. Numa situação que eu tenho uma loja na Bahia, compro de Minas Gerais. Um lado é ST, outro não é. Como eu procedo? Tem algum acordo entre os estados para não ter que pagar o ICMS de novo? Porque tudo que eu tenho de imposto incidindo e não tomo crédito, ele vira custo direto. Tá. Às vezes sai mais caro. Perfeito. É bem complicado, né? Então, assim, a reforma tributária, o marketing, né, que o governo fala é esse mesmo. Não, são milhões de regras. São quase bilhões de regras, né? Mas na reforma tributária, como vai ter 4 alíquotas, né? 60%, 30%, 0%, a alíquota cheia, e são 5 mil municípios, vai ter umas 2 milhões de combinações, né? Não vai simplificar tanto assim. O problema também é que, enquanto não chegar 2033, né? A gente vai trabalhar com os dois sistemas. Né? Como é que eu vou apurar corretamente o CMV? Nossa. Eu vou ter que considerar o CBS, o IBS, o split, né, que vai dar um fluxo, um pequeno descasamento. Vou ainda considerar vou trabalhar com o ICMS ainda. Você imagina quem é cost plus nesse período, que o custo vai ficar completamente bagunçado, vai ficar uma coisa meio, sei lá, sem parâmetro, você vai ter, sei lá, 2 referências, 3 referências. É uma mudança relevante. Essa mudança de metodologia foi tão profunda, né, que ela vai desequilibrar. Só que está desequilibrando numa carga alta, a meu ver. Se a carga fosse 10 ou 12 e desequilibrasse, tudo bem, né? Esse aqui ficou mais caro. Mas tudo bem, a cerveja baixou o preço. Então, mas tudo uma coisa compensa a outra, né? No bom sentido. Vai sobrar dinheiro para a população comprar mais coisas, né? Mas nesse caso aí... Tá um cenário nebuloso, a meu ver, aí. Vai ser bem complicado. Eu imagino que muitas empresas vão quebrar mesmo. Ai, que triste. E um detalhe também que não está se falando muito ainda, mas a tendência é encurtar as cadeias produtivas, por conta do split também. Então, quem é muito grande, ele pode dominar a cadeia produtiva. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa que venda enxoval, né? Na internet. Se ela comprasse a fazenda que produz algodão, a indústria que fizesse os produtos e distribuísse para ele mesmo e entregasse, né, ele dominou a cadeia produtiva inteira. Ele chegou o produto na casa do... Então, uma empresa média pequena não consegue dominar a cadeia. Sim. A não ser que eles migrem para o cooperativismo. Então, veja, eu vi alguns já falando, economistas aí, que pode ser que ocorra, semelhante a países que têm IVA, um cooperativismo. Né? Então, para sobreviver, você vai ter que se unir numa rede maior, né? Senão você não vai concorrer, não é nem pelo volume de compras, é mais pelo
o encurtamento da cadeia produtiva. Quanto mais intermediário tiver, Sim. mais descasamento no split vai ter e mais margem de lucro vai ter dos atravessadores. Esse termo do split payment é a primeira vez que eu escuto e eu vou até ler mais sobre ele, Eu assim, também. porque Depois eu te mando uns realmente- materiais que a manda gente tem sim. para você já ir direto no ponto. Que se você ler É, não, aí a acho que emenda eu vou- constitucional, ele é complicado. Não, Vamos deixar para o nosso grupo, para o nosso público também, exatamente. no episódio também, a gente deixar uma documentação, uma referência Pra para a galera entender dar uma mais lida sobre... e dar uma lida nisso. É sério, galera. Imagino que a galera de TI devia estar malucona já, né? Devia estar se correndo, porque... Se eu fosse o CEO de uma empresa, eu ia estar preocupado com a parte de tesouraria, com CAPEX, investimentos para finanças, né? Eu ia estar bem preocupado. Com o tax também, porque eu não quero aumentar meu custo fixo, né? Sim. Eu tenho que fazer melhor, com o mesmo número de pessoas, talvez, eu vou contratar mais pessoas. Eu vou ficar mais eficiente, né? Investir, vai ter uma curva de aprendizado também, né? Então, é bem complicado. Ô Dani, e como é que tá o uso da inteligência artificial dentro do tributário, assim? Como é que tá? Como é que as empresas estão usando, os varejistas, enfim, para melhorar a vida deles? Como é que tá isso? O que acontece? Na área de tax, né? Sei lá, há 5 anos atrás, entre 5 e 7 anos atrás, você falava, parecia uma coisa muito longe, né? Inteligência artificial, né? Dados estruturados, dados não estruturados. Só que hoje já está mais comum, tem mais ferramentas que você consegue alugar como serviço, né? Um SaaS. Ou, de repente, você usa inteligência de uma empresa especializada, né? Que consiga analisar um grande volume de dados, de repente dados que não estão estruturados, organizados da forma que deveriam, organizar e fazer as conciliações e os cruzamentos, né? Tem bastante empresa hoje que usa, mas não é a inteligência artificial que eu falo a questão dos prompts lá, não, é questão de dados mesmo, né? De organizar mesmo, mais a base mesmo. Machine learning, né? Porque são tudo regras, né? São tudo regras e você tem que analisar esses padrões e ver o que está equivocado. Então, mas está usando bastante. As empresas maiores também estão buscando aí. Na Feira APAS, que costuma ter todo ano, né, em São Paulo, acho que há uns 2 anos atrás, o tema principal foi tecnologia. Aí, por conta do ESG, né, não sei se é modismo ou não, começou a falar muito de pessoas, né, meio ambiente, tudo. Lógico que é super importante, né? Mas a inteligência artificial, a tecnologia não perdeu importância, né? Só falou-se de outro tema para ficar mais bem visto pelos stakeholders, pela sociedade, né? E agora a questão tributária, que tá em voga aí, né? Vai ser bem... Caraca, meu Deus. Tá todo mundo desanimado, mas assim, é bom porque... Não estamos desanimados, não. Eu de forma nenhuma, eu tô super animada. É que a gente tá processando, O né? que tá acontecendo, né? O empresário, acho que ele nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe. Estamos vivendo, né? Vamos vivendo, porque o Brasil já impõe tanta complexidade que não é técnica, né? De negócio, de mercado. E vai vir mais essa para o brasileiro administrar. Realmente não é para amadores, né? Como dizia Tom Jobim. Aqui não é para amadores. Realmente vai piorar muito para poder melhorar alguma coisa, né? E eu fico imaginando lá em 2033 como vai estar, sabe? Cara, se eu fizer uma previsão, vou até escrever num caderno aí, trancar numa gaveta. Eu acho que o IVA vai estar uns 35. Nossa. Assim, aqui, de repente é o cenário de caos, né? Mas no andar da carruagem que está acontecendo as coisas aí. Cara. Apesar que é o seguinte, o split ele vai evitar sonegações, né? Porque como o dinheiro está carimbado, para você tomar o crédito, o fornecedor tem que pagar a obrigação tributária dele. Estima-se, eu vi até essa semana, que só da redução de sonegação, o governo vê que por ano ele arrecada 150 bilhões. Então ele vai arrecadar mais também. Sim. Quem está acostumado a fazer alguma maquiagem tributária, alguma coisa assim, os dias estão ficando contados, né? Tá? De repente, sei lá, com isso vai sobrar dinheiro, vai dar um superávit. O governo deveria cortar gastos, mas eu acho que eles vão ficar gastando superávit. Esse aqui é bom, enfim, mas esse é um momento que, exatamente, ao invés de usar a economia com tudo isso para poder baixar
A alíquota, né? No IVA? Não, vamos não tô manter. Vendo movimento vamos... de baixa, tô vendo só de alta. Pelas posturas também não vejo. Mas enfim. E aí? Muito legal, cara. Assim, cara, que bate-papo top, hein? Top. Foram alguns minutos que a gente aprendeu muito e com certeza a turma de casa também. Mas acho que a gente tem que trazer o Daniel, tipo... Putz, uma vez por trazer ano. a cada... Não, uma vez por ano. Vamos trazer daqui uns 4, 5 meses pra dar uma atualizada. E aí, Dani, como é que o mercado tá? Vamos atualizando, porque, cara... Se depender do Haddad, vai ser toda semana. Vem uma notícia ruim... A gente vai até colocar na tua capinha lá... Dani Silos, parte 1. Impostos e pricing, parte 1. Acho que o split dá pra falar só dele num único episódio. Pô, total, total. E o price, né? Essa questão aí de oportunidade de negócio, né? Quem tiver aí, de repente, querendo desenvolver algo, de repente me chama aí, a gente pode ver alguma parceria, certeza. Porque eu não domino tanto assim o pricing, né? Em termos de ferramenta, né? Mas eu acho que não tem no Brasil nenhuma aqui. Vamos fazer Dani parte 1 para ter o parte 2 e o parte 3. Até 2033. Né? Boa. Tipo o episódio do Game of Thrones. Vai ter 300 mil episódios. Mas, gente, Dani, obrigada de novo pela tua generosidade. Foi muito legal mesmo. Putz. Obrigado mesmo. Aprender contigo. E você de casa, curte, comenta. Verdade. Pra saber que você foi até o final, escreve Split Payment. Escreva. Ou vamos até 2030. Hashtag 2033. Hashtag 2033. Boa, Aninha. Boa. Então, gente, obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Dani. Um beijo. Valeu. Até a próxima e valeu, Dani. Valeu, Dani. Obrigado. Obrigado.